tarde. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alguns resultados muito importantes, tá? A gente vai falar da segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo. Vamos falar também sobre o Teorema do Valor Médio para integrais. A gente já estudou o Teorema do Valor Médio, né? Aquele conceito de derivação, continuidade, etc. Só que agora a gente vai falar de um TVM para integrais, tá? E, se der tempo, a gente fala também de integrais indefinidas. Tá bom? Lembrando que na aula anterior nós já falamos um pouco da primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo e já resolvemos vários exercícios sobre área entre curvas. Tá bom? Então, isso aí é a questão certa na tua prova, como a gente já falou, e que a gente vai falar hoje também, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar por esse tópico aqui, que é o tópico de funções definidas por uma integral. Depois a gente fala do TVM, do Teorema Fundamental, parte 2, e se der, integrais indefinidas. Bom, até então, galera, nós vimos que, sob certas condições, aquela integral representa um número. Né? Quando você calcula a integral de a até b de uma função, f de t, ali eu chamei t, podia ser x, qualquer variável, f de t dt, o valor daquela integral é um número. Tudo bem? Geometricamente falando, aquele número, se a função for positiva, representa a área abaixo do gráfico daquela função, né? Entre o gráfico e o eixo das abscissas. Né? Se for negativa, a função, por exemplo, aí é menos aquela área, né? Isso a gente já viu. A questão agora é que nós vamos fazer o seguinte. Nós podemos olhar para aquela integral de a até b, como sendo, na verdade, uma função. Não como um número, como a gente já está acostumado, que aquela integral ali no intervalo de a até b, a gente chama de integral definida. Né? Então, aquilo ali é uma integral definida, de a até b. Só que agora eu estou vendo uma integral, na verdade, agora como uma função. Estou pegando esse parâmetro x, esse x é um número qualquer entre a e b. Tá? Agora eu vou entender essa integral aqui, a integral de a até x de f de t dt, como uma função que associa a cada número x entre a e b o valor da integral dessa função. Tudo bem? Aí a gente vai dizer que essa função, uma função desse jeito, é uma função dada por uma integral. Tá bom? Olha só. Essa é uma função dada por integral. Então vai ser uma função desse tipo, ó, f de x, a integral de a até x, f de t dt. Lembrando que a função f está definida no intervalo AB, então esse x aqui ele pertence a esse intervalo AB. Então essa função associa a cada valor x nesse intervalo a integral de a até esse valor x da função f. Tudo bem? Então, olha só. Por exemplo, olha essa função aí, ó. F de x igual a integral de 0 a x cosseno t dt. Então, eu quero determinar f de 0, f de π sobre 6 e f de π sobre 4. Então, como é que a gente faria isso? Tem uma função. Isso aqui eu estou pedindo a imagem da função no ponto 0, a imagem da função no ponto π sobre 6 e a imagem da função no ponto π sobre 4. Você vai trabalhar como se fosse uma função normal, as funções que a gente já está acostumado. Só que agora é uma função dada por uma integral.
Então, se eu quero calcular f de 0, onde tem x, eu vou substituir por 0. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 0, porque o x é 0, do cosseno de t dt. Tudo bem? Quanto que é essa integral? 0. Por quê? Isso, porque os limites de integração são iguais. Se o limite de integração inferior é igual ao superior, a integral é 0. Tá? Geometricamente falando, você não saiu ali do ponto 0, não tem área. Então, isso aqui dá 0. Belezinha? Tá? Então, se eu olhar aqui para o gráfico, gráfico da função cosseno, aqui assim, ó. Então, no 0, f de 0, olhando para essa função, f de 0 é a integral de 0 a 0. Então, você não saiu daqui, né? Você ainda está aqui, ó. Ainda está nesse ponto aqui, de 0 a 0. Não tem área. Ok? Por isso que esse valor é 0. Agora, f de π sobre 6. F de π sobre 6. Isso aí vai ser a integral de 0 a π sobre 6, cosseno t dt. Tudo bem? Aí agora eu já tenho que calcular essa integral. E a gente já sabe, né? Enquanto primeiro uma primitiva do cosseno de t. Quem é uma primitiva? É o seno. Seno de t variando de 0 a π sobre 6. Belezinha? Então, isso aqui vai ser o seno no π sobre 6 menos o seno de 0. O seno de 0 é 0. E o seno de π sobre 6? Meio, né? Π sobre 6 é 30 graus, né? Isso aqui dá meio. O que que isso significa? Isso significa que se eu olhar para o gráfico da função cosseno, por diante, aqui é 0, aqui é π sobre 2, mais ou menos aqui π sobre 6, né? Então, essa área aqui, ó, de 0 a π sobre 6 é meio. Tudo bem? Então, é isso que essa função nos dá. E o último, f de π sobre 4. Mesma coisa, né? Integral de 0 a π sobre 4, cosseno t dt. Então, isso aqui vai ser primitiva do cosseno é seno e t variando de 0 a π sobre 4. Então, é a mesma coisa, né? É o seno no π sobre 4 menos o seno no 0. Isso aqui dá 0. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, graficamente, o cosseno está aqui. Π sobre 4 está bem aqui, né, na metade. Metade do π sobre 2. Π sobre 4. 0, π sobre 2. Então, essa área aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Então, uma função dada por uma integral como essa, geometricamente falando, eu posso entender como se fosse essa área que vai varrendo, né? Então, ó, aqui no 0 é 0, não tem área. Quando eu chego no π sobre 6, a área varrida vai ser meio, como nós vimos. Chega no π sobre 4, a área varrida foi raiz de 2 sobre 2, e assim por diante. Ok? Beleza? Isso é uma função dada por uma integral, tá?
Por que a gente está falando desse tipo de função? Porque a segunda parte do teorema fundamental do cálculo trata desse tipo de função, tá bom? Mas, antes de nós continuarmos e ir lá para o teorema, olha só, a função logarítmica, que a gente já conhece, né? A função logarítmica natural, tá? Logaritmo de base e, ela pode ser definida como uma função dada por uma integral, tá? É essa função aqui, a integral de 1 a x de 1 sobre t dt. Tá? Lembrando que 1 sobre x, aquela função recíproca, né? Se eu olhar aqui só para o lado, ela é assim, né? O gráfico dela dá 1 sobre x, ela é aqui assim e aqui assim, ó. Né? Se eu olhar só para essa parte, a partir do 1, até um ponto t, então essa área aqui, ó, abaixo desse ramo aqui, do gráfico da 1 sobre x, vai ser a área do log natural desse t aí. Ok? Então, essa área aqui, ó, essa área aqui, que é dada por essa integral, eu poderia definir como logaritmo natural dx. Aí, na verdade, quando nós vimos lá as funções elementares, a gente poderia ter partido daqui, só que vocês não sabiam que era uma integral, né? Então, não faz muito sentido. Quer dizer, até dá para a gente definir, mas precisaria de uns conceitos mais rebuscados, tá? Então, essa é uma função famosa que é dada por uma integral, pra vocês conhecerem, tá bom? Bom, para a gente falar do teorema fundamental do cálculo, parte 2, nós vamos precisar de alguns resultados preliminares, tá bom? Vamos começar com esse aí, que é o valor médio de uma função, tá? Entenda o valor médio como se fosse uma média aritmética, por exemplo. Então, aí, o que eu estou querendo calcular é verificar, né? Ver se é possível calcular um valor médio de uma função real. Bom, quando nós temos uma quantidade finita de números, de valores, né, você consegue calcular a média aritmética desses valores. Você soma todo mundo e divide pela quantidade. Aí você tem a média aritmética desses valores. Agora, quando você tem uma função e ali ela assume infinitos valores, né, em um certo intervalo, como é que você vai calcular a média? Se você tem uma quantidade infinita de valores, né? Então, é isso que a gente vai tentar responder, né? Ali pela definição já mostra como que a gente vai calcular esse valor. Mas deixa eu te mostrar aqui para vocês entenderem o porquê disso, tá? Imagine que você tem uma função aqui, ó, definida no intervalo AB, tá? E eu quero encontrar um valor médio dessa função, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Eu não sei como fazer isso. Se você calcular a média aritmética de quantidade finita, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma partição desse intervalo, uma partição que divida o intervalo AB em subintervalos de mesmo comprimento. Para facilitar a minha vida. Tudo bem? Igual como nós fizemos lá na integral de Riemann. Então, eu vou tomar uma partição desse intervalo. Então, aqui é o x0, aqui é o x1, aqui é o x2, até o xn. Tudo bem? Aí, o que a gente fez lá? Em cada subintervalo, nós tomamos um ponto amostral, lembra? Então, eu vou tomar aqui ó, um lambda 1, que é o primeiro ponto amostral. Um lambda 2. Aqui está o xi menos 1, aqui o xi. Aqui eu vou tomar o lambda i. Até o último, até o lambda n aqui. Belezinha? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função f nos pontos amostrais.
E eu não sei calcular a média de uma quantidade infinita, mas eu sei calcular a média de uma quantidade finita. Então, eu vou calcular a média do valor da função f nos pontos amostrais. Então, eu vou fazer o seguinte, a média que eu quero é f de lambda 1 mais f de lambda 2 mais até f de lambda n. Soma e divide pela quantidade. Não é assim que a gente tira a média? Então, somei e dividi pela quantidade. Tudo bem? Agora, observe o seguinte, ó. Lembra que eu tomei uma partição de modo que cada subintervalo tem o mesmo comprimento, que a gente chama de ΔX, não é? Então, esse ΔX, quanto que vale cada intervalinho desse, cada comprimento desse, ΔX, vai ser o tamanho do intervalo dividido pela quantidade, não foi assim? Então, é B menos A dividido por N. Belezinha? Se eu quiser isolar o N, eu passo o N para cá e o ΔX para cá. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só colocar mais aqui em cima. ΔX é B menos A dividido por N. Então, N é B menos A sobre ΔX. Tudo bem? Então, aqui, ó, no lugar desse N, eu vou colocar isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, f de lambda 1 mais f de lambda n dividido por n. Só que o n é b menos a sobre ΔX. Então, b menos a sobre ΔX. Tudo bem? Tem uma divisão de fração, você conserva de cima e inverte de baixo, multiplica. Né? Então, isso aqui ó, vai ser... Quando eu multiplicar, esse ΔX vai multiplicar cada termo aqui, sim ou não? Tá bom? Então, vai ser f de lambda 1 ΔX mais f de lambda 2 ΔX mais até o f de lambda n ΔX. Tudo isso dividido por b menos a. Tudo bem? Só que essa soma eu posso escrever de maneira diferente. Né? Isso aqui eu vou escrever como um somatório. Somatório de i variando de 1 até n, de f de lambda i, ΔX. Tudo isso dividido por b menos a. Eu vou colocar 1 sobre b menos a aqui. Ó. É a mesma coisa, né? Tudo bem? Isso aqui não é uma soma de rima? Se eu passar o limite nisso aqui e essa função for contínua, isso aqui não vai convergir para a integral da função? Então, é o que nós temos. Ó. Então, o valor médio, vou chamar FMED, tá? O valor médio da função vai ser 1 sobre b menos a vezes o limite desse somatório, que vai ser a integral no intervalo de a até b na função f de x dx, como nós vimos lá naquela definição. Que, na verdade, não é uma definição, é um teoremazinho, está demonstrado. Ok? Assim que a gente vai calcular o valor médio de uma função. 1 sobre o tamanho do intervalo vezes a integral no intervalo requerido da função. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos tentar fazer essa daqui, ó. Encontre o valor médio... Encontre o valor médio da função 1 mais x quadrado nesse intervalo aí, ó. A função é f de x igual a 1 mais x ao quadrado. E o intervalo que nós estamos trabalhando é o intervalo de menos 1 a 2. Tá? Então, como é que a gente calcula o valor médio dessa função? O valor médio dessa função vai ser 1 sobre o tamanho do intervalo. Então, é 1 sobre... O intervalo é menos 1 a 2. Então, é 2 menos o menos 1. Tudo bem? Tá? Vezes
a integral de menos 1 a 2 da função, que é 1 mais x ao quadrado, dx. Pronto. Aí tem que calcular isso. Belezinha? Então, isso aqui vai ser 1/3 vezes, é uma primitiva de 1x. Primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3. Isso aqui variando de menos 1 a 2. Tá bom? Então, o valor médio dessa função vai ser 1/3 vezes. Agora, no 2, isso aqui vai dar. Lembrando que 1/3 está multiplicando tudo que vai vir de agora em diante, tá? No 2 vai ficar 2 mais 2 ao cubo sobre 3. Tá? Menos. No menos 1 vai ficar menos 1 mais menos 1 ao cubo sobre 3. Tudo bem? Tá bom? Então, isso aqui vai ficar 1/3 vezes. Aqui dá 2 mais 8/3. Menos e menos mais 1. Aqui vai dar menos 1/3. Com esse menos aqui dá mais 1/3. Ok? Então, isso aqui dá 1/3 vezes 2 mais 1, 3. 8 mais 1, 9. Sobre 3, 3. Isso aqui dá 1/3 vezes 6. E 1/3 vezes 6 dá 2. Então, esse é o valor médio da função. Ok? Diga, querido. Nesse caso aí, para que essa integral, o limite desse somatório aconteça, basta que ela seja contínua. Como a gente falou. Tá? Porque para que eu garanta de fato que essa integral, que o limite desse somatório exista, tem aquele teorema, né, que toda função contínua é integrável, que nós não demonstramos porque eu falei que é um pouco complicado demonstrar aquele teorema, né? Precisa de conhecimentos mais avançados. Mas se você tem o limite dessa soma de rima, como é que eu garanto que esse limite com certeza vai convergir? Eu garanto se a função for contínua, por aquele teorema. Pode ser que se a função não for contínua ele convirja? Pode, mas garantia 100% é se ela for contínua. Ok? Olha só. Vamos passar o gráfico dessa função? 1 mais x quadrado. Mais x quadrado restrita a esse intervalo. Tá bom? 1 mais x quadrado é a x quadrado deslocado uma unidade para cima, concorda? Ok? É a x quadrado deslocado uma unidade para cima. Então, a x quadrado ela passa por aqui assim, ó. Então, a 1 mais x quadrado ela vai deslocar uma unidade para cima. Então, ela vai passar aqui no 1. Ele faz isso aqui, ó. Tudo bem? Tá bom? Que é 1. No menos 1, que é o extremo do intervalo aqui, ó. No menos 1, ela vai aonde? Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, o menos 1 vem aqui no 2, ó. Só. Vem aqui no 2. Tá? E o 2... 1, 2.
2 ao quadrado, 4, com mais 1, 5. Então, 2 vai lá no 5. Vem aqui, ó, 5. Então, o gráfico que me interessa, o gráfico da função, é essa parte aqui, ó, daqui até aqui. Daqui até aqui. Tudo bem? E aí, o que a gente viu? Que o valor médio da função é 2 nesse intervalo. Tá? 2 está bem aqui, ó. Está bem aqui, ó. Então, esse aqui é o valor médio dessa função. Belezinha? Alguma dúvida? E aí a gente vai ver... nós vamos ver daqui a pouquinho um teorema que me diz... Porque o valor médio, essa definição, ela me permite calcular o valor médio da função. Mas ela não me diz em qual ponto a função assume o valor médio. Qual o valor de x para que a função assuma o valor médio. Ele nem fala se a função vai assumir em algum ponto do seu domínio esse valor. Né? Porque quando você tira a média aritmética de uma quantidade de valores finita, o valor da média pode não estar no conjunto. Por exemplo, se eu tirar a média de 1 e 2... dos números 1 e 2. Quanto que é a média aritmética de 1 e 2? 1,5, sim ou não? 1,5 pertence ao conjunto 1 e 2? Não, aí. Conjunto, não estou falando de intervalo, estou falando de conjunto. 1,5 pertence ao conjunto formado pelos elementos 1 e 2? Não. Então, às vezes, quando você tira a média aritmética de uma quantidade de números, de valores, o valor da média não pertence ao conjunto de números que você tirou a média. Conseguiram entender? Ok. Mas aqui, pode ser, a priori, pode ser que a função, de fato, não assuma esse valor em algum ponto do seu domínio. Mas a gente vai ver um teorema daqui a pouco, é o TVM, que me diz que, de fato, vai ter algum ponto que a função assume o valor médio dela. Nesse caso aqui, a gente está vendo que a função, nesse ponto aqui, ó, que é o menos 1, e nesse ponto aqui, né, que pela simetria a gente sabe que vai ser 1, apesar de que o gráfico não está nada simétrico, mas tudo bem. Então, nesses dois pontos, a função assume o valor médio dela. Aí, ok, a gente está vendo para esse exemplo. Mas será que isso funciona para todas as funções? Aí a gente vai ver o TVM. Tá bom? O TVM me diz que sim. Mas a gente ainda vai chegar lá. Tá? Olha só, esse outro exemplo. O custo unitário C de X... para produzir um certo artigo no período de 10 anos, é dado por essa função, ó, 25 menos 0,2x mais 0,5x ao quadrado mais 0,03 x ao cubo, onde esse x é o tempo em meses. Tá bom? É o tempo em meses. E o período lá que ele está trabalhando é 10 anos, tá? Determine o custo unitário médio durante esse período. Então, o que ele quer? Ele quer o valor médio desse custo. Tá? Então, eu quero o valor médio dessa função custo. Então, como é que eu vou fazer para calcular o valor médio? Aí eu vou usar aquela definição. É 1 sobre o tamanho do período. O período aí é de quanto tempo, gente? 120. Ele diz que o x está dado em quê? Em meses. O período de trabalho ali é 10 anos. 10 anos são 120 meses, tá? Cuidado. Então, 120 vezes a integral de 0 a 120 dessa função aqui, né? 25 menos 0,2x mais 0,5x quadrado mais 0,03x ao cubo dx, tá bom? Aí você tem que calcular essa integral. Eu não vou calcular ela, vocês calculem lá para vocês treinarem, tá? Quando vocês calcularem essa integral, dividir por 120, esse custo médio aí vai dar 15.373.
Tá? Então, esse seria o custo médio aí. Tudo bem? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Lá no Stuart tem mais vários outros exercícios desse tema de valor médio e teorema do valor médio, que é o que nós vamos falar já já, tá? Mas antes, olha mais esse exemplo aqui, ó. Encontre o valor médio dessa função aí. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, quero encontrar o valor médio dessa função. A função é f de x igual a x vezes z elevado a menos x ao quadrado com x no intervalo de 0 a 5. Tá? Então, vamos lá. Então, o valor médio dessa função vai ser 1 sobre o tamanho do intervalo, que é 5 menos 0. Bom? Vezes a integral de 0 a 5 dessa função. X vezes z elevado a menos x quadrado dx. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 5 vezes. Aí agora vem. Quem que é uma primitiva dessa função? Vamos tentar trabalhar aí nossa visão. Qual é a função que, quando eu derivo, eu obtenho aquela função que está lá no quadro? Alguém? Qual é uma primitiva daquela função? Sem usar a técnica de integração. Até porque a gente não falou ainda das técnicas, né? Mas vocês já estão em condições de olhar para essa função e, pelo menos, se aproximar da primitiva dela. E aí? Dá um chute aí, ué. Diga lá. E elevado a menos 2x. Vamos ver. Então, se essa for uma primitiva dessa, quando eu derivar ela, eu tenho que obter essa. Vamos ver. Vamos derivar ela. E elevado a menos 2x. O que é a derivada? A derivada de e elevado a menos 2x é a própria, que é e elevado a menos 2x, vezes, pela regra da cadeia, a derivada da função menos 2x, que é menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 2 vezes z elevado a menos 2x. Ainda não é essa, mas é mais ou menos por aí o caminho. Vamos lá, a tarefa de vocês agora, mesmo que eu perca uns minutos aqui, mas não é perder minutos, né? Na verdade é ganhar, porque a gente vai treinando nossa visão aí. Mais um chute aí. E elevado a menos x ao quadrado. Vamos ver, se eu pegar a e elevado a menos x ao quadrado, quando eu derivar ela, tem que obter essa. Vamos ver. Quem é a derivada de e elevado a menos x ao quadrado? É a própria, só que vezes a derivada de menos x ao quadrado. Que dá quanto? Dá menos 2x. Então, essa daqui vai dar menos 2x vezes z elevado a menos x ao quadrado. É a mesma? Não, mas está quase, não está? Então, o que eu preciso fazer aqui nessa função para que quando eu derive ela, caia certinho nessa? Dividir por 2, só que aqui está negativo. E fazer o quê? Dividir por menos meio. Multiplicar por menos meio. Né? Se eu multiplicar isso aqui por menos meio, ou seja, menos isso sobre 2, quando eu derivar, esse menos 1 sobre 2 vai continuar aqui, ó.
que é constante. Certo? Aí esse menos 2 aqui cancela. Aí vai cair na função que eu quero. Ok? Então, uma primitiva dessa função aqui é e elevado a menos x quadrado sobre 2, só que negativo. Que variando de 0 a 5. Belezinha, galera? Bom? Então, esse menos 1 sobre 2 eu posso tirar daqui, tá? Posso tirar logo isso aqui, vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 5 vezes 2, 10. Vezes, então eu vou variar só essa parte aqui, ó, da primitiva. 0 a 5, tá? Então, como é que vai ficar? Menos 1 sobre 10 vezes, no 5, isso aqui vai ficar e elevado a menos 5 ao quadrado, menos, no 0, vai ficar e elevado a menos 0 ao quadrado, que dá 0, né? Aqui, e e elevado a 0 dá 1. Isso aqui dá menos 1 sobre 10, vezes e elevado a menos 25, menos 1. Né? Se eu quiser organizar, eu posso até distribuir só o negativo aqui para ficar assim, ó, 1 menos e elevado a menos 25 sobre 10. Pronto. Então, esse aí é o valor médio dessa função. Ok? Tudo bem? Então, pronto. Então, a gente já sabe calcular valor médio de funções, tá bom? Bom, vamos para o segundo passo da nossa aula. O primeiro passo é entender o que é o valor médio de uma função, tá? Próximo passo é o seguinte teorema. É o TVM para integrais. Bota lá para a gente o slide, por favor. Então, olha só. Se f for contínua no intervalo AB, tá? Então, com certeza vai existir um número que pertence ao intervalo AB, de forma que o valor da função f nesse número é igual ao valor médio da função. É aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente tem uma quantidade finita de números, você tira a média dessa quantidade, desses números, pode ser que o valor da média não esteja presente nesses números, no meio desses números. Mas se a função for contínua, aí não tem jeito. Aí, se ela for contínua, com certeza vai ter um valor, vai ter um número no intervalo AB, tal que o valor da função nesse número vai ser o próprio valor médio da função. Que foi o fato disso aqui, ó. Essa função aqui, ela não é contínua, a 1 mais x quadrado. Então, teve um cara, pelo menos um, na verdade aqui teve dois, né, onde a função assumiu o valor médio dela. Ok? Então, é isso que diz o TVM para integrais, tá? Vamos demonstrar esse teorema. Lembrando que o valor médio, né? O valor médio, isso aqui é o mesmo que escrever assim, f de c igual a 1 sobre b menos a, vezes a integral de a até b, de f de x dx, né? Porque o valor médio da função é isso aqui, ó. Tá bom? Então tem que demonstrar esse teorema, tá? Quais são as hipóteses do teorema? É que a função é contínua. Daí eu tenho que provar que vai ter um cara de forma que isso aqui acontece, tá? Como é que a gente demonstra isso? Olha só, eu sei que f é contínua, né? Como f é contínua no intervalo AB, teve um teorema que nós estudamos que nos diz o seguinte: se você tem uma função contínua em um intervalo, com certeza essa função assume um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo. Lembram disso?
Quem lembra qual era esse teorema? Se você tem uma função contínua em intervalo, então essa função com certeza assume um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo. Lembram? É Weierstrass, né? Teorema de Weierstrass. Tá? Como f é contínua, pelo teorema de Weierstrass, f assume um máximo. Eu vou denotar esse máximo como um M maiúsculo, tá? E um mínimo, que eu vou denotar por um M minúsculo, no intervalo AB. Tudo bem? Então, se ela assume um valor máximo e um valor mínimo no intervalo AB, isso significa que os valores da função, eles ficam sempre compreendidos entre o máximo e o mínimo da função, no intervalo AB. Ok? Valor máximo, valor mínimo. Então, os valores, todos os outros valores da função vão ficar compreendidos entre esses dois valores. Né? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar integral nessa desigualdade. Pode fazer isso, professor? Pode, porque uma das propriedades da integral de Riemann, quando nós estudamos, é que a integral ela mantém o sinal. Se uma função é maior que uma outra função em um certo intervalo, então a integral dessa primeira função é maior que a integral da segunda função. Né? Isso aqui, ó, que a gente viu. Se f é maior do que ou igual a g em um certo intervalo, então a integral da f é maior do que a integral da g nesse intervalo. Tudo bem? Essa foi uma das propriedades. Então, como ela conserva o sinal, então eu vou passar a integral aqui. A integral de m dx tem que ser menor ou igual que a integral de f de x dx. Tem que ser menor ou igual que a integral de mzão dx. Lembrando que eu estou trabalhando no intervalo AB. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Aí, o que eu vou fazer agora? Quem que é a integral de A até B de uma constante? É a própria constante vezes o comprimento do intervalo, que é B menos A. Lembra disso? Se você quiser, você pode calcular, né? A integral é M, que é constante, vezes primitiva de 1, é x. X variando no intervalo de A até B. Então, isso vai ficar M vezes B menos A. Mesma coisa. Né? Mas sempre que você tem integral de uma constante, o resultado da integral é o valor da constante multiplicado pelo comprimento do intervalo. Tá bom? Isso aqui vai ser menor ou igual que a integral de A até B, f de x dx. É menor ou igual que a mesma coisa aqui, ó, mzão é constante, vezes o comprimento do intervalo, b menos a. Belezinha? Tudo bem até aí? Agora eu vou dividir todo mundo por b menos a. Porque b menos a é diferente de zero. Né? Então posso dividir, não tem problema. Então vai ficar m menor ou igual que 1 sobre b menos a, vezes a integral, menor ou igual que mzão. Concorda? Dividir todo mundo, isso aqui some, fica só mzinho e mzão. E aqui eu dividir é o mesmo que multiplicar por 1 sobre b menos a. Pronto, não está aí. Ok? Tudo bem até aí? Então, o que está acontecendo é um negócio desse jeito aqui, assim, ó. Eu não sei como a função f é, o comportamento dela, mas eu sei que ela é contínua. Então, ela está definida aqui no intervalo a, b. Tá? Não sei como ela é. Mas eu sei que como ela é contínua, Weierstrass me garante que ela tem um máximo, que é esse mzão, e um mínimo, que é esse mzinho.
Tudo bem? O que a gente chegou? Onde a gente chegou? A gente chegou em que eu tenho esse valor que está entre o Mzão e o Mzinho. Então tem um cara aqui, eu não sei onde é que ele está, mas tem um cara aqui, ó, que é isso aqui, ó, que é 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx. É um número, isso aqui é um número. Essa integral definida aqui é um número, isso aqui é um número, produto de números dá número. Isso aqui é um número. É um número que está entre esses dois camaradas. Tudo bem? Bom, se eu tenho um número que está entre esses dois camaradas, o teorema do valor intermediário me garante que vai ter algum ponto no domínio dessa função onde o valor da função nesse ponto vai ser esse número. Lembra do teorema do valor intermediário? A gente usou bastante ele. Né? Ele nos diz exatamente isso. Ele nos diz o seguinte, ó, se você tem uma função contínua definida em um intervalo, por exemplo aqui assim, ó, né? Esse cara aqui, sei lá, esse aqui é P e Q. Então se você pegar, se a função for contínua, se você pegar qualquer número entre esses dois caras, vai ter um ponto do domínio da função em que vai associar, em que a função associa esse número, esse ponto a esse número que você tinha. Qualquer ponto. Tá bom? Olha só. Pega esse aqui. Vai ter um cara. Pode ter mais de um, como nesse exemplo aqui, ó. Mas pelo menos um vai ter. Tá bom? Então, portanto, já sei que f é contínua, né? Como f é contínua, o TVI nos garante que existe alguém no domínio dessa função TVI, teorema do valor intermediário. Oi? Te perdeu? O TVI não é o TVM, não estou falando do TVM para... O TVM é aquele que diz que se a função for derivável em intervalo aberto, se ela for contínua em intervalo fechado, então vai ter um ponto em que a reta tangente nesse ponto é igual à reta secante que passa pelos extremos. Isso é o TVM. Aqui eu estou falando do TVI agora. Vou usar o TVI. O que o TVI nos diz? Lembra daquele teorema que a gente usava para determinar raízes? Determinar raízes não. Mostrar que uma certa equação tinha raízes em um certo intervalo? É aquele teorema. Né? Então, o TVI nos diz o seguinte, por exemplo, você tem uma função contínua definida em um intervalo, que é intervalo A, B. Tá? Então, eu não sei como ela faz, mas ela é contínua. Então, o que o TVI me diz? Que se eu pegar, tá aqui, ó, aqui é o F de A, e aqui é o F de B. Então, o que o TVI me diz? Se eu pegar qualquer número entre F de A e F de B, pega um número aqui, um número N. Então, com certeza vai ter um ponto do domínio da função que está associado a esse número pela função. Ok? Então, é isso que nos diz o TVI. É isso que eu estou usando. Como eu tenho esse número que está entre o máximo e o mínimo da função, e a função é contínua, então, com certeza, pelo TVI, vai ter um número no domínio da função que está associado a esse número. Tá bom? Então, é isso que o TVI nos diz. Então, voltando. Então, como a função é contínua, o TVI nos garante que existe um C no intervalo AB, tal que f de C é igual a esse número, que é 1 sobre b menos a, vezes a integral de a até b de f de x dx. E esse número a gente já viu que ele é o valor médio da função. Que é o valor médio da função. Então, de fato, a função vai assumir o seu valor médio se ela for contínua. Beleza? Então, esse é o teorema do valor médio, tá? Um resultado bem... Teorema do valor médio para integrais. Tá? Não vamos confundir esse aqui com aquele outro que a gente viu para as derivadas. Olha esse exemplo aí, ó.
Use o TVM para integrais. Naquela função que nós vimos, a função f de x igual a 1 mais x ao quadrado, naquele mesmo intervalo, de menos 1 a 2. Então, agora com o TVM eu consigo achar o ponto onde a função assume o seu valor médio. É isso a importância do TVM. Tá? E a gente vai ver já uma outra interpretação geométrica para ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o ponto C, de modo que f de C seja igual ao valor médio da função. Eu não vou calcular de novo o valor médio da função, porque eu já vi que o valor médio dessa função nesse intervalo foi quanto, naquele exemplo? Foi 2, né? Então, isso aqui é 2. Não vou fazer de novo, já está feito. Tá? Quem que é f de C? É quando eu pego o C e substituo na função. Então, 1 mais C ao quadrado tem que ser igual a 2. Então, C quadrado tem que ser 2 menos 1. Então, C tem que ser mais ou menos raiz de 1. Então, C é mais ou menos 1. Esses dois caras estão nesse intervalo? Estão. Lembra do gráfico que eu mostrei? O gráfico era assim, né? Só fazer de novo aqui rapidinho. Aqui ele era menos 1, que era 2, que era 5, né? 2 e 5. Então, aqui está o valor médio da função. E bem aqui, ó, no menos 1 e aqui no 1, nesses dois pontos a função assume o seu valor médio. Então, está aqui. São nesses dois valores. Nesses dois pontos, melhor dizendo. Tudo bem? Uma dúvida? Olha só, uma interpretação geométrica para o teorema do valor médio. Antes da interpretação geométrica, olha para cá comigo. Ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu posso reescrever assim, ó. Integral de A até B, f de x dx igual. Vou pegar esse b menos a que está dividindo e passar multiplicando. Vai ficar f de c vezes b menos a. Tá? Uma outra forma equivalente de se escrever o resultado do TVM. Tá bom? Então, olha só. Aquela equação que eu acabei de escrever para vocês, que aparece aqui, ó, essa equação, a gente pode entender ela geometricamente como se fosse uma igualdade entre as áreas de um retângulo. Olha só. Aqui está o gráfico da função. Quando eu calculo essa integral aqui, ó, de a até b, f de x dx, eu estou calculando a área abaixo dessa curva. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, o que é b menos a? É o tamanho desse intervalo. O TVM me garante que vai existir um c, tal que a função assume o seu valor médio. Está aqui f de c. Então, se eu pegar b menos a, que é o tamanho desse intervalo, e f de c, que é essa altura, eu posso entender como se esse produto fosse a área desse retângulo aqui, concorda? Aqui, ó, base, que é o tamanho do intervalo, base vezes a altura, que é f de c. É o tamanho desse retângulo aqui. Tudo bem? Então, a interpretação geométrica do TVM é que essa área abaixo da curva é igual à área desse retângulo. Tudo bem? A área abaixo dessa curva é igual à área desse retângulo aqui, ó. Ok? Se eu pegar essa parte que sobra aqui, essa parte encaixa perfeitamente aqui, ó. Não precisa ser geometricamente igual, mas numericamente, essa área aqui, ela encaixaria perfeitamente aqui. Ela tem o mesmo valor numérico que essa área que está faltando aqui, né? Desse retângulo. É tipo aqueles quadros, tem uns quadros assim de areia que você mexe nele assim, aí ele fica uma parte sobrando, uma parte faltando. Aí você volta de novo e mexe de novo nele, ele fica toda a areia, preenche todo o quadro. Não sei se vocês já viram isso. Né? Você mexe, ele preenche todo, você deixar na horizontal, se você mexer assim na vertical, preenche só uma parte do quadro. Né? É exatamente isso que está acontecendo. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, que está faltando, entre aspas, nesse retângulo, é exatamente isso aqui, porque essas áreas, pelo TVM, elas são iguais.
Ok, galera? Tudo bem até aí? Olha esse exemplo. Encontre o ponto B para que o valor médio dessa função no intervalo 0 e b seja 3. F de x igual a 2 mais 6x menos 3x ao quadrado, intervalo 0 e b. Eu quero que o valor médio dessa função seja 3. Mas o que é o valor médio dessa função? O valor médio dessa função é 1 sobre o tamanho do intervalo, certo? Qual é o tamanho do intervalo? É b menos 0. Tudo bem? Vezes a integral de 0 até b da função 2 mais 6x menos 3x quadrado dx. E eu quero que isso aqui dê 3. É isso que eu quero. Tudo bem? Agora fazer conta. 1 sobre b vezes primitiva de 2, 2x. Primitiva de 6x, 3x quadrado. Primitiva de 3x quadrado, x ao cubo. Tudo isso variando de 0 a b. E isso aqui tudo tem que dar 3. Tudo bem? No 0, isso aqui tudo vai dar 0. Então, eu vou só substituir o b. Então, vai ficar 1 sobre b vezes 2b mais 3b quadrado menos b ao cubo igual a 3. Eu posso pôr b em evidência. Então, 1 sobre b vezes 2 mais 3b menos b quadrado igual a 3. Tudo bem? Esse aqui eu posso cancelar. Então, vou passar esse 3 para cá, né? 2 menos 3 mais 3b menos b quadrado igual a 0. Então, menos b quadrado mais 3b menos 1 é igual a 0. Então, o discriminante disso aqui, ó, dá b quadrado menos 4 antes de Cristo. Então, esse discriminante aqui dá 9 menos 4, que dá 5. Tá bom? Então, o b vai ser menos o 3, mais ou menos a raiz do discriminante, que deu 5, sobre 2 vezes o coeficiente líder, que é menos 1. Então, isso aqui vai dar... Esse menos 1 ficaria assim, ficaria b igual a menos 3 mais raiz de 5 sobre menos 2, que é o b1, né? E o b2 é menos 3 menos raiz de 5 sobre menos 2. Aí eu vou fazer esse jogo de sinal aqui. Fazer esse jogo de sinal. Isso aqui vai ficar 3 menos raiz de 5 sobre 2. E aqui 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então, lembrando que o b é positivo. Só que esses dois números são positivos. É porque a raiz de 5 é 2, alguma coisa. Então, 3 menos 2, alguma coisa sobre 2 ainda é positivo. Então, os dois servem. Tá bom? Então, são esses dois valores de b que fazem com que o valor médio dessa função no intervalo 0 e b seja 3. Pronto. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal? Não? Muita coisa? Oi, querido. Como assim? Escrever o quê? Não, só se vier alguma demonstração, mas eu sou muito bonzinho. Eu não sou professor, sou um pai. Então não vou colocar. Não vou colocar o Leão que gosta de falar isso, né? Então não vou colocar nenhuma demonstração para vocês, não se preocupe, tá? Só para vocês fazerem conta. As contas já são mais que suficientes do que demonstrações, tá?
Beleza, alguma dúvida, gente, nisso? Posso? Diga, querida. Não, porque aqui eu estou calculando o valor de B. O B é esse cara aqui, esse extremo do intervalo. Então, estou calculando o valor de B para que a função assuma como valor médio o número 3. Tá? Então, não é que o B teria que dar 3 também, mas o B é aquele ponto ali do domínio da função. Tá? Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Tá. Então, vamos para o resultado mais importante da aula de hoje, que é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Olha só. Essa segunda parte nos diz o seguinte, ó. Se você tem uma função f que é contínua em um intervalo fechado AB, então aquela função ali, ó, olha só, aquela função lá do início da nossa aula, uma função que é uma função dada por uma integral, f de x igual a integral de a até x de f de t dt. Aquela função, ela é contínua e derivável no intervalo AB, e a derivada dela é a função f de x. Então, presta bem atenção no que esse resultado está nos dizendo. Deixa eu apagar aqui que eu vou escrever isso aqui. É isso que diz o teorema fundamental do cálculo. Se você tem uma função que é contínua em intervalo, e você toma uma função com esse aspecto, uma função dada por uma integral dessa maneira, lembrando que esse a é o primeiro ponto aqui do intervalo, tá? Integral de a até x, onde esse x pertence ao intervalo AB, tá? Para ficar claro. Então, o que acontece? Essa função, ela é contínua, ela é derivável, e a derivada dela é a própria função f. Bom, mas isso aqui a gente já viu. Isso aqui significa que essa f maiúscula é o que da fzinho? Uma primitiva. Então, essa aqui é uma primitiva dessa função. Essa função, uma função dada por uma integral como essa, é uma primitiva dessa função. Significa que se eu derivar essa função, eu obtenho a f. É isso que nos diz o teorema fundamental do cálculo. Em outras palavras, se você pegar uma função f, integrar ela e depois derivar ela, você volta para a função f. Derivada integral como processos inversos. Pega uma função contínua, integra ela, depois deriva essa integral, você obtém a função original. Pronto. Sacou? Isso é muito lindo, sim ou não? Uma coisa que tem nada a ver, reta tangente com área. O que tem a ver? Tá aí, ó. Tem tudo a ver. Processos inversos. Bom, vamos demonstrar esse teorema. Não entendi. Como é? A integral de uma primitiva? Espera aí. A primitiva é uma função que quando você deriva ela, você obtém a primeira função, a função original. Primitiva é uma função. Integral é um número. Geometricamente é uma área. Então, a priori, parece que não tem nada a ver, na verdade. Né? Mas o que eu estou falando é que o processo de integração e de derivação
a gente pode entender eles como processos inversos, porque se eu pego uma função, integro ela e depois derivo ela, eu obtenho a função original, a função inicial. Então é como se a derivada desfizesse o que a integral fez. Isso que a gente diz que são processos inversos. Tá? Respondi a tua pergunta? Beleza. Como é? Que constante? Na hora que a gente está fazendo o cálculo de uma integral, tipo assim, integral de, sei lá, de 0 a 1 de x² dx. Aí a primitiva dela é x ao cubo sobre 3. Aí você diz, por que não aparece essa constante? Ah, tá. Boa pergunta. É porque, quando eu fizer essa conta, isso aqui vai ficar assim. Vamos pegar uma geral, vamos pegar uma fzinha. Olha só, integral de a até b, f de x dx. Eu preciso de uma primitiva dessa, vamos chamar de fzão. Teorema fundamental do cálculo me diz que isso aqui é fzão no b menos fzão no a primeira parte do teorema fundamental. Não foi isso? Aí a pergunta dele foi, por que não aparece a primitiva, a constante, professor? Na verdade, pode aparecer e não pode aparecer, mas ela vai se cancelar, olha só. Isso aqui é fzão de x variando no intervalo de a até b, tá? Agora, se eu colocar a constante, vai ficar fzão de x mais a constante variando no intervalo de a até b. Tudo bem? Aí, olha só. No b, vai ficar fzão de b mais a constante, menos no a. Vai ficar fzão de a mais a constante. Então, isso aqui vai dar fzão de b menos fzão de a mais a constante menos a constante. E aí elas se cancelam. Essa aqui é fzão de b menos fzão de a. Não é por isso que você pode colocar, professor, a primitiva integral de x dx de 0 a 1. Posso dizer que é x² sobre 2 mais 1000? Pode. Só vai escrever esse 1000 aí à toa, porque depois ele vai se cancelar. Tá bom? É por isso. Diga. Aí a gente já entra no caso das integrais indefinidas, que a gente vai falar ainda. Aí, nesse caso, quando nós temos uma integral indefinida, por exemplo, eu ainda não falei, né, mas já antecipando. Integral de x² dx. Aí eu não estou colocando os limites de integração, a gente chama isso aqui de uma integral indefinida. O que isso significa? Significa que eu estou querendo só que você determine quem é a primitiva dela. Eu não estou querendo o valor da integral, eu quero só a primitiva. Então, a primitiva de x² é x ao cubo sobre 3. Só que agora eu quero a primitiva geral. Aí, agora você tem que colocar a constante. Ok? Mas daqui a pouquinho a gente fala dessa integral indefinida. Mais alguma dúvida, gente? Não? Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho. Tá, vamos lá. Então, vamos demonstrar o teorema fundamental rapidinho, porque ainda queria resolver umas questões ainda com vocês, né? Então, demonstração desse resultado. Bom, quais são as hipóteses? É que a função f é contínua, eu assumo essa função
Eu tenho que provar que essa função é contínua, derivável, e a derivada dela é igual à função f. É isso que eu tenho que fazer. Tudo bem? A parte que ela é contínua no intervalo fechado AB. Né? Só que basta não. Se eu mostrar que ela é derivável no intervalo aberto AB, lembra que toda função derivável é contínua. Então, eu já mostro que ela é contínua no intervalo aberto AB. Aí faltaria mostrar só que ela é contínua também nos extremos do intervalo. Só que aí eu precisaria do conceito de continuidade lateral, que a gente não chegou a falar explicitamente disso, né? Então, esse passo eu vou omitir da demonstração, tá? Mas quem quiser ver, pode olhar o livro do Stuart ou do Guidoriz, está tudo demonstrado lá, tá bom? Então, o que a gente quer mostrar? Olha, nós queremos mostrar... que basta mostrar isso. Se eu mostrar que a derivada da função f é igual a f de x, eu estou mostrando que ela é derivável no intervalo. Não é isso que eu quero mostrar. Tá bom? Então, eu quero mostrar que a derivada dessa função é f de x. Mas como é que a gente calculou a derivada de uma função lá pela definição de derivada? Vocês lembram? Que era um limite? A derivada de uma função era assim, ó. É o limite. Tem algumas maneiras da gente escrever. Uma delas é assim, ó. Quando h tende para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Lembra? Tá? Essa daqui é a definição de derivada. Então, eu quero mostrar que esse limite existe e que esse limite é a própria função f no ponto x. É isso que nós queremos mostrar. Tudo bem? Vamos começar a trabalhar com esse quociente primeiro. Quero ver se eu consigo mostrar que esse limite é igual a isso. Vamos ver. Vou começar com esse quociente primeiro. Ó. F de x mais h menos f de x sobre h. Quem que é esse quociente, pessoal? Vamos lá. Vamos começar. Quem que é f de x mais h? É quando eu pego x mais h e substituo na função f. Então, aqui a função f é isso. Então, onde tem x, eu vou colocar x mais h. Vai ficar integral de a até x mais h f de t dt. Tá? Menos... Quem que é f de x? É essa própria função. Então, integral de a até x, f de t dt, tudo isso dividido por h. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tá. Agora, olha o seguinte, ó. A função, ela está definida no intervalo de a até b. E o x é um ponto do intervalo AB. Tudo bem? X é um ponto do intervalo AB. E o x mais h é x mais h vai estar aqui, por exemplo, se o h for positivo. E vai estar para cá se o h for negativo. Concorda? Aí eu vou tomar, sem perda de generalidade, o h positivo. O negativo é análogo. Tá? Eu vou fazer só positivo. Eu vou tomar aqui H positivo, tá? Então, olha só. Essa integral aqui, ó, integral de a até x mais h, é daqui até aqui. Só que se eu estou integrando daqui até aqui, eu posso integrar primeiro daqui até aqui e somar com a integral daqui até aqui, concorda? Uma das propriedades da integral que nós vimos. Essa aqui é a integral de a até x, f de t dt, mais a integral de x até x mais h, f de t dt, menos essa integral. Integral de a até x, f de t dt. Tudo isso dividido por h. Tudo bem? Agora, observem.
Esse cancelo com esse. São iguais. E simétricos, na verdade. Isso aqui vai ser a integral de x até x mais h, f de t dt, sobre h. Tudo bem até aí? Então, olha só. Estou olhando só para esse intervalinho. Lembrando que a função f ela é contínua no intervalo AB. Portanto, ela é contínua nesse intervalinho. Ok? Então, essa integral aqui ó, de x até x mais h f de t dt sobre h, eu estou relacionando nesse intervalinho. E esse tamanho aqui de h, esse hzinho, é o tamanho desse intervalo. Concorda? Tudo bem até aí? Então, o que eu posso utilizar agora? Eu posso utilizar o TVM para integrais que nós vimos agora há pouco. TVM para integrais nos diz o seguinte, que se a função for contínua, ele nos garante o seguinte, ó, o TVM para integrais nos garante que existe algum C no intervalo x e x mais h. Professor, por que o senhor não está tomando no intervalo de A até B? Porque eu estou aqui trabalhando no x até o x mais h. E como a função é contínua no intervalo AB, e o x até x mais h está contido no intervalo AB, então ela é contínua no x até o x mais h. Como a função é contínua nesse intervalinho, o TVM me diz o seguinte, que existe um ponto C nesse intervalo, vai ter um cara, um C nesse intervalo, tal que o valor da função f nesse ponto C vai ser igual a 1 sobre o tamanho desse intervalo. Qual é o tamanho desse intervalo? H vezes a integral de x até x mais h f de t dt. Não é isso que diz o TVM? Belezinha? Ora, isso aqui não é isso aqui? Sim ou não? Isso aqui, exatamente isso. Então, o que eu posso fazer? Já que isso é igual a isso, e isso é igual a isso, e isso é igual a isso, então pode dizer que isso é igual a isso. Sim ou não? Isso, igual, isso aqui é isso. E isso aqui é isso. Então, isso é igual a isso. Né? Daí, f de C é igual a f de x mais h menos f de x sobre h. Belezinha? Tudo bem até aí? Agora, olha só. Agora presta bem atenção. A função f, ela é contínua. Tá bom? Então, olha só. Se eu fizer h tender a zero, deixa eu escrever aqui, note que se eu fizer h tender a zero, porque eu quero calcular o limite quando h tende a zero desse quociente. Certo? Então, esse h aqui vai ter que tender a zero. Então, se eu fizer h tender a zero, gente, olha para cá comigo. O h não é o tamanho desse intervalo? Quando eu faço h tender a zero, significa que eu estou colapsando esse intervalo a esse ponto x. Sim ou não? Então, esse x mais h está tendendo a x. Sim ou não? Tá claro até aí? Agora, se eu faço x mais h
Se eu faço h tender a zero e, portanto, x mais h vai tender a x, você concorda que todo mundo que está nesse intervalo vai tender a x também? Isso significa o seguinte, que se h tender a zero, o ponto C, que está nesse intervalo, também tende a zero. A zero foi o que eu falei? Falei zero, né? Deixa eu refazer minha fala. Se h tende a zero, então esse x mais h tende a x. Portanto, todo ponto nesse intervalo vai tender a x. Então, se h tende a zero, o C que está nesse intervalo também tende a x. Agora melhorou. Tudo bem? Tá? Então, se h tende a zero, então C tende a x. Tudo bem? Então, se h tende a zero, C tende a x. Porque o C está no intervalo de x até x mais h. Tá claro para todo mundo isso? Ok? Então, olha só. Eu sei que a função é contínua. A função f é contínua. Quando eu tenho uma função contínua... Vamos lembrar a definição de função contínua. O que significa uma função ser contínua? Significa que o limite dessa função é uma função qualquer, g. Quando x tende a um certo ponto, é igual à imagem da função desse ponto. Não é isso? Lembra da definição de continuidade? É isso, né? Então, daí, logo, vou passar o limite nisso aqui, ó. Tá? Limite, quando h tende a zero, f de c igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Belezinha? Bom? Significa o seguinte, ó. Eu acabei de falar para vocês que quando h tende a zero, o c tende a quem? E a função f não é contínua? Então isso aqui vai para quanto? Para f de x. Ok? De novo, se h tende a zero, c tende a x. Como a função f é contínua, então você vai para f de x. Então isso significa que a derivada da função f, que é esse limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, é igual a f de x, porque essa função é contínua. É igual a f de x. E aí está demonstrado. Tudo bem? Acabei de mostrar que a derivada da função f maiúsculo é igual a f. Significa que essa função f maiúsculo, que é dada por aquela integral, essa integral é, de fato, uma primitiva da função f. Belezinha? Tá bom? Lindo, né? Olha, na notação de Leibniz, nós podemos escrever isso aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Isso aqui não é o símbolo de derivada? Isso aqui é o símbolo de integral. Então, pega assim, ó. Pega a função f, integra ela de a até um ponto x, e depois deriva ela em relação a x. Você volta para a função. Tá bom? E aí você vê a derivada e a integral como processos inversos. Belezinha? Alguma dúvida, galera? Não? Dito isso, olha esses exercícios. Vamos ver se vocês entenderam. Teorema fundamental do cálculo, parte 2. Letra A. Estou te dando essa função g aí. Eu quero que você me diga quem é a derivada dessa função g. Raiz mais x ao quadrado. Pronto. Teorema fundamental. De novo. Volta para cá comigo. Função é contínua. Define a função dada por essa integral. Integral até x dessa função f. Se essa função for contínua, o teorema me diz que a derivada dessa função é essa função de dentro. Ok? A função
raiz de 1 mais t quadrado é contínua? Diga é. Obrigado. Essa função tem as mesmas características daquela função lá que a gente definiu, dada por integral, lá no TFC? Sim. Sim. Então, a derivada dela é essa função que está dentro, só que aplicada na variável x. Pronto, só isso. Tudo bem? É difícil? Agora ficou lindo, né, professor? Então, é isso aí o teorema fundamental do cálculo. Olha o outro item. Item B. Qual que é a derivada em relação a x da função integral de 1 até x à quarta da secante de t dt? E aí? E agora? Secante de? Aí é que tá. Aí não é secante de x. Porque aqui tá de 1 até x. Aqui tá de 1 até x à quarta. Então, ela tá com o mesmo aspecto aqui da função que nós definimos aqui no teorema? Não. Aqui é de um ponto A até x. Lá tá de A, no caso é 1, até x à quarta. Então, na verdade, aqui eu tenho uma composição de funções. Eu estou compondo, presta atenção, eu estou compondo a função integral de 1 até x secante de t dt. E qual outra função? A x à quarta. Eu estou pegando essa e colocando nessa. Ficou claro? Tá claro? E quando eu tenho uma composição de funções, eu tenho que usar o quê? Que regra? Regra da cadeia. E aí, na regra da cadeia, eu faço o quê? Eu derivo essa primeira e multiplico pela derivada da segunda, não é assim? Então, vamos lá. Então, se eu quero derivar isso aqui, eu vou derivar... Deixa eu até colocar isso aqui assim, melhor. Eu vou fazer assim, ó, para ficar mais claro para vocês. Isso aqui, ó, vai ser a derivada em relação a u da integral de 1 até u secante de t dt. Vezes a derivada de u em relação a x. Onde esse u é a função x à quarta. Pronto, aí fica mais clara a regra da cadeia, né? Eu estou fazendo a composição da integral de 1 até u secante de t dt, com a função u sendo u igual a x à quarta. Tá? Então, pela regra da cadeia, o que eu faço? Eu derivo essa, multiplico pela derivada da u. Tá? Então, deixa eu ir ali para o outro quadro, para não ficar muito apertado. Então, isso aí vai ficar assim, ó. Isso aí vai ficar assim, ó. Como é lá? Deixa eu só lembrar. É integral de 1 até x à quarta, secante de t dt. Tá? Eu quero derivar isso aqui. Então, pela regra da cadeia, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a derivada dessa função aplicada na x à quarta vezes a derivada da x à quarta. Então, vai ficar assim, ó. Secante de quê? De x à quarta, muito bem, vezes a derivada de x à quarta, que é quanto? 4x ao cubo. Pronto, tá aí. Essa é a derivada daquela função. Tá bom? Secante aplicado no x à quarta, vezes a derivada do x à quarta, porque o x à quarta está fazendo a composição. Que é 4x ao cubo. Oi, filha? Não. Calma lá. Integral de a até x f de t dt. Teorema fundamental. A derivada dessa função é essa função que está dentro, aplicada em x. Então, se fosse só assim, ó. Integral de 1 a x de secante de t dt. Aí eu quero derivar isso aqui. Se fosse só assim. Aí seria secante de x. Só a função que está dentro. Mas aqui a composição dessa
com a x à quarta. Então, é a função que está dentro aplicada no x à quarta vezes a derivada do x à quarta, 4x ao cubo, tá bom? Você não deriva de novo, porque se você disser que é a derivada da secante, então você está derivando a secante de novo, que não é o caso, tá bom? Olha só esse daqui, ó. Seja f essa função. Em quais intervalos essa função aí é crescente? Lá do Stuart, esse daí, ó. Essa daí eu coloquei numa prova minha, num certo ano. Não lembro qual foi o ano, mas eu coloquei numa prova também. Pode ser que eu coloquei essa na minha prova de sexta. Ai, ai. Integral de 0 a x de 1 menos t quadrado vezes e elevado a t ao quadrado dt. Quero saber em quais intervalos essa função, que é esse troço todo aqui, é crescente. Aí vamos lembrar do nosso conhecimento de derivada. Como é que eu sei quando uma função é crescente? Em quais intervalos uma função é crescente? Quando a derivada é positiva, muito bem. Então, para eu saber onde essa função é crescente, eu tenho que derivar ela. Então, vamos derivar ela. Quem é a derivada dessa função? Diz lá para mim. 1 menos t ao x. X ao quadrado vezes a x ao quadrado. Pronto, já derivou a função. Mas que... Tudo bem? Aí eu só preciso saber agora onde essa função derivada é positiva. Para isso eu tenho que estudar o sinal dela, sim ou não? Essa parte interfere no sinal? Não. Só o que interfere é isso. 1 menos x ao quadrado. De cabeça, quais são as raízes? Menos 1 e 1, sim ou não? Isso é uma parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Então faz assim, ó. Então aqui é positiva e aqui é negativa. Tudo bem? Ela é positiva nesse intervalo, a derivada. Então a função f é crescente em menos 1 e 1. Pronto. Difícil isso? Olha só. Essa função g, também lá do Stuart, tá? Essa função g aí é a função dada pela integral de 0 a x f de t dt. Tudo bem? A função f, que é lá de dentro da integral, o gráfico dela é esse. Olha só. Esse é o gráfico da função f e a função g é essa aqui de cima, essa integral. Letra A. Em quais valores de x ocorrem os valores máximos e mínimos locais da função g? Quero da g, não quero da f. Máximos e mínimos. Quem é máximo daquela função ali? Da função g, não é da f. Onde ocorrem os pontos de máximo local, máximos locais da função g? Para ser máximo local, vamos pensar. Para ser máximo local, o que tem que acontecer? Tem que ser um ponto crítico, primeiro. Ou seja, a derivada tem que ser 0. E além disso, o que tem que acontecer? O sinal da derivada tem que passar de positivo para negativo. Lembra? Positivo para negativo. Então, onde o sinal... Quem é a derivada da função g? Quem é a derivada da função g? A função f. Pelo teorema fundamental. Né? Então, eu vou olhar para o gráfico da função f e ver onde esse gráfico passa de positivo para negativo. Passa onde? Bem aqui onde está o mouse, sim ou não? X igual a 1. Aonde mais? X igual a 5. Esses dois pontos são os pontos de máximo. E o de mínimo é quando a derivada passa de negativa para positiva. Certo? Então, onde passa de negativa para positiva? Bem aqui, ó, no 3 e bem aqui no 7. Tudo bem?
Em quais intervalos a função g é côncava para baixo? Aí lembra, para ser côncava para baixo, significa o quê? Que a segunda derivada da função g tem que ser negativa, certo? A segunda derivada tem que ser negativa. Se a segunda derivada é negativa, significa que a primeira derivada é o quê? Decrescente, muito bem. Se a segunda derivada é negativa, significa que a primeira derivada, que é a função f, é decrescente. Então, em quais intervalos a função f é decrescente? E aqui, vamos dizer que aqui é meio, né? De meio até 2, de 4 até 6 e de 8 até 7, por exemplo. Ok? 9, desculpa. Tudo bem? Entendeu, gente? Para você saber quando uma função é côncava para cima ou para baixo, você tem que olhar para o sinal da segunda derivada. Se for positivo é para cima, se for negativo é para baixo. Aí eu quero que seja para baixo. Agora, se a segunda derivada é côncava para baixo, significa que a primeira derivada é decrescente. Certo? Porque se quando a derivada de uma função é negativa, significa que a função é decrescente. Se a derivada de uma função é positiva, significa que a função é crescente. Então, se a segunda derivada é negativa, significa que a primeira derivada é decrescente. Por isso que a gente olhou os intervalos onde a f, que é a primeira derivada da g, é decrescente. Ficou claro? Gente, um beijo no coração, estudem e boa prova para vocês sexta-feira, tá? Um abraço. Desculpem pelo atraso, mais uma vez.